tudo isso que o Spromov colocou está dentro de um período muito importante, que foi o período da crise dos 70, né? A gente sabe que no final da década de 60, na segunda metade da década de 60, a economia mundial começou a passar por uma crise muito importante. Uma crise de acumulação, né? Que é uma crise que, inclusive, se desenvolve até hoje nos seus aspectos, nos seus desdobramentos, né? No que isso significou de transformação no capitalismo. Tem alguns trabalhos importantes sobre isso. Vou só mostrar 3 deles. Um é o do Robert Brenner, do Boom e a Bolha, né? Que é um trabalho importante. O outro também é o Chesney, A Mundialização do Capital. E o do... Sumiu aqui o outro, que é o do Mandel, A Crise do Capital. As pessoas, no geral, quando vão falar da crise do capitalismo, acabam falando da análise do Mandel sobre a crise do capital, acabam falando do capitalismo tardio, né? Mas o livro mais importante é A Crise do Capital. Então, dentro desse aspecto, de uma grande crise que se iniciou na segunda metade da década de 60, começou a ter uma série de respostas do movimento operário contra a crise, porque quando a crise econômica explodiu, uma crise de acumulação, as primeiras coisas que os grandes industriais mundialmente fizeram foi tentar arrochar salário, precarizar trabalho, demitir pessoas e tudo mais. E o movimento operário desenvolveu respostas de resistência no mundo inteiro, né? Foi uma onda que explodiu na segunda metade da década de 60, inclusive englobando uma série de outras demandas para além das demandas operárias, né? Você pode pensar em Stonewall, você pode pensar na questão da luta pelo meio ambiente, você pode pensar pelas lutas pela emancipação de povos africanos, uma série de lutas se mesclam nisso. Inclusive, o Spromov citou aqui que ele estava na Argentina, o legislador do Brasil e foi para a Argentina. A Argentina, inclusive, viu um grande ascenso, né, de 69 até 76. Muito importante. Depois foi reprimido, né, o Spromov chegou a começar a falar disso. Depois foi reprimido e assassinaram mais de 30 mil pessoas na Argentina, né? No Brasil, os números de assassinato a gente não sabe direito quantos são, né? São 30 mil registrados na Argentina. O Brasil, a Comissão Nacional da Verdade fala de mais de 10 mil, né? Então a gente nem sabe ao certo quantos foram os trabalhadores, operários assassinados na América do Sul. Não temos um número, sei lá, 100 mil, 150 mil, a gente não sabe ao certo quantas pessoas foram assassinadas, porque as covas rasas, né, e tudo mais, escondem esses números, na verdade. E todo esse período, inclusive, no período chamado de a Era de Ouro do capitalismo, que na segunda metade da década de 40 até o início da década de 70, quando explodiu a crise internacional, né, outros milhares foram mortos, assassinados pelo mundo inteiro, né? Então a gente nem sabe direito quais são os números. E essas ideias todas, elas se cruzam, né? O Ibrahim falou, o Spromov falou do Ibrahim, falou também do Che, esse livro também que é um dos livros que fez a cabeça desses militantes aqui no Brasil, na década de 60, 70. E também um outro livro que eu queria destacar aqui, que sobre a questão da memória operária, eu faço um trabalho também com a questão da memória operária, né, como os camaradas falaram anteriormente. Esse livro é importante aqui do Celso Frederico. O Celso Frederico é do PC, então o livro ele tenta dar sobrevalorizar o PC e a posição do PC, como se o PC fosse um partido revolucionário nesse período, mas na verdade é um partido que defende a burguesia, como eles chamam, burguesia revolucionária, que não existe no Brasil, né? Ou burguesia como dirigente no processo revolucionário, que também nunca aconteceu no Brasil, né? Mas, por além disso, tem uns documentos importantes aqui, sobre a posição sindical, mesmo sobre críticas ao PT, inclusive debatendo essa novidade, né? Então, a gente vê que nesse grande ascenso internacional que se abre de 68 até o começo da década de 80, o Brasil participa com 2 movimentos muito importantes. Um é o movimento operário de 1968, na Cobrasma e em Minas Gerais, né? Esses 2 movimentos são muito importantes. O Ibrahim dirige o processo de 68 aqui em Osasco, né? E isso tem uma grande importância no movimento operário. Foi a primeira resposta operária organizada contra a ditadura militar.
né, que conseguiu fazer uma greve de grandes proporções. O movimento operário em São Paulo, na Grande São Paulo, na verdade, ele nunca deixou de se mobilizar. Por exemplo, quando você vê o Skromauer falando agora, ele falou do 1º de maio de 70, quando o Olavo Hansen foi pego, né, foi preso, torturado e assassinado, né? Aí você fala assim, nossa, mas então estavam acontecendo coisas no período da ditadura. Que também tem uma imagem que se passa que o movimento operário ficou calado durante os anos de ditadura, ou durante seus anos mais repressivos. Por exemplo, de 68 até 73. Na verdade, foi um ano, o Skromauer falou muito bem, foram anos de grande perseguição, assassinato de trabalhadores, tortura, desaparecimento, gente amarrada no helicóptero jogada dentro do mar, com pedra nos pés, e coisas que a gente nem imagina. Quer dizer, a gente não tem ciência, não tem clareza do que se passou durante a ditadura, né? E outras coisas, covas rasas, tem um processo aí de as covas de Perus, né? Que mostram também, não identificada, agora está bem catalogada, na verdade. Em breve espero que isso apareça e a gente consiga um pouco desvendar um pouco dessa período da ditadura e deixar claro e fazer justiça a todas as pessoas que foram mortas e desaparecidas nesse processo, né? Inclusive, a não clareza disso e o não julgamento desse processo é que faz ter esse tipo de PM que a gente tem até hoje no Brasil, que entra na periferia e mata as pessoas. Essa semana mataram mais dois garotos, né, em cima de uma moto. Os caras foram abordados não, porque eles passaram com a moto e a polícia atirou neles e derrubou eles da moto, né, no Rio de Janeiro. E depois eles apareceram com mais 300 tiros no corpo e, inclusive, com sinais de tortura, né. Então, essa polícia assassina que a gente tem hoje, uma polícia que mata trabalhadores, que mata a população negra, é a herança desse processo de transição, da ditadura ter saído como saiu desse processo. O Florestan Fernandes tem reflexões importantes sobre isso, acho que vale a gente conferir, né? Mas nisso que a gente estava destacando antes, dois processos muito importantes nesse ascenso internacional, mundial, da classe trabalhadora. Porque o 68 não se esgotou na França com as greves operárias de 10 bilhões de trabalhadores, né, que não foi só um movimento de emancipação identitária, embora também estivesse presente esse tipo de coisa, esse tipo de demanda democrática, né, de emancipação política, estivesse presente no 1968 na França. Uma série de outras demandas estavam pautadas pela classe trabalhadora, né? O Mandel tem reflexões sobre isso também, que vale a pena conferir, escreveu sobre o 68 na França. O fato é que de 68 para frente, 1968 em diante, se espalhou uma onda de resistência operária que durou até o começo dos 80. E o Brasil, dois momentos, 68 e o 78. O 78, como bem colocou o Skromov, foi um processo em que o movimento operário não foi capaz, não chegou a organizar uma greve geral na cidade do ABC Paulista, né? Em nenhuma cidade do ABC Paulista. Nem São Bernardo, nem Santo André, nem São Caetano. Na verdade, o que aconteceu lá a partir da Scania, né, do 13 de maio, foi os processos de greve por fábricas, né? Isso aqui tem um pouco a ver também, eu digo isso também porque tem um pouco a ver com a tradição também que tinha no sindicato de metalúrgicos de São Bernardo até a greve de 78. O Paulo Vidal e toda a direção do sindicato não era uma direção de sindicato combativo, de enfrentamento com a ditadura. Inclusive, o jornal do sindicato tem homenagens publicadas, assinado pelo Vidal, ao Médici. Então, assim, é um sindicato que nasce talvez não tão pelego, não tão comprometido, não tão explicitamente comprometido como o do Joaquinzão, mas também estava longe de ser um sindicato, para a gente dizer, como combativo, ou que refletisse as demandas de classe do movimento operário do ABC, né? Mas, dentro disso, o PC também tinha uma certa influência frente ao Lula, né, que participou do sindicato desde 69 e assumiu a direção do sindicato a partir de 75, né? E, na verdade, quando explode as greves 78, o Lula não era uma figura, um dirigente sindical conhecido nas bases operárias. Não era um dirigente combativo que defendesse centralidade operária, combate contra a ditadura. Inclusive, tem um livro interessante, chama Lula, Entrevistas e Discursos, né? E tem também um sobre o movimento operário do sindicato da ABC, que é do
do Rainho e do Oswaldo Vargas, que foi publicado em 79, que mostra um pouco do posicionamento do sindicato até 78, inclusive as capitulações de 78 e 79. O sindicato do ABC, de São Bernardo, do Metalúrgicos do ABC, cometeu vários equívocos, inclusive em 79, como o Mob acabou citando isso aqui. A Assembleia de 79, quando eles defenderam sair da greve, a massa operária, 150 mil trabalhadores estavam na Assembleia, eles queriam continuar a luta e radicalizar seus métodos de luta. Inclusive, uma coisa que o Scomov deixou claro aqui é que a Assembleia foi se esvaziando. Enquanto o Lula tentava costurar o pacto ali, os pactos, os acordos de trégua, a Assembleia, depois da trégua, começou a se esvaziar. Os operários da Ford saíram de oposição contra a não ter greve em 79 depois da trégua, né? Então, isso tudo mostrava um certo atrito entre a base operária e a direção sindical. Na verdade, quando a gente vai olhar a historiografia, a análise que se tem é tentar descrever um sindicato livre de erros, passivo de erros, que não tinha erros, não tinha capitulações, não tinha acordos, não tinha nada disso. Mas o próprio Scomov mostrou que tinham contradições dentro da própria gestão, dentro da própria base ampla de apoio à gestão do sindicato. A massa operária nem se fala, que é uma coisa importante também. Em 78, 79, a primeira greve operária, a primeira greve geral que teve foi em 78, né, em São Paulo, né, organizada pela oposição sindical metalúrgica, e não a greve de 79. Então, 78 já tinha tido uma primeira greve geral em São Paulo, e a greve de 79, inclusive, se deu a partir dessa mensuração de forças, né. Como a ditadura não prendeu os grevistas de 78, também em 79, deu um pouco mais de coragem, um pouco mais de base, substrato, para que se declarasse uma greve em 79. Mas a principal coisa é que 78, 79 e 80 foi um processo grevístico, um ascenso grevístico, que não existia nenhuma direção operária preparada para esse processo. Por exemplo, a greve de 68 em Osasco, ela deixou raízes, ela deixou bases no desenvolvimento das comissões operárias, comissões de fábrica clandestinas. Mesmo sendo reprimida a greve de Osasco em 68, o movimento operário de São Paulo assimilou a questão das comissões de fábrica, comissões clandestinas, né? Inclusive tinha o Interfábricas em São Paulo, que era um fórum que organizava as fábricas de São Paulo. Então, no eixo Osasco-São Paulo, criou-se uma base militante, um programa mínimo, que eram as comissões de fábrica, onde atuavam diversas forças, certo? E nesse processo, ao longo da década de 70, construiu-se um novo polo organizativo de oposição e resistência operária nas bases de São Paulo, né? Formou-se uma vanguarda operária dirigente de São Paulo. O Scomov passou por esse processo, passou por esses organismos de auto-organização, né? No entanto, ainda assim, São Paulo, a direção de São Paulo, os militantes mais qualificados de São Paulo, que lutavam contra o Joaquinzão, que eram aliados dos pelegros, que depois o PC se compôs com os aliados da ditadura e dos pelegros e começou a atacar o Décio Mários, que era uma frente reacionária do sindicalismo, apoiado pelos pelegros para reprimir os militantes combativos da base. Ainda assim, 78, 79 e 80, não existia nenhuma direção sindical, política. Tá passando os coxas aqui na frente. Não existia nenhuma direção política capaz de dirigir aquele processo. O sindicalismo do ABC, por mais que conseguisse, ele teve uma vantagem. Ele conseguiu vocalizar mais e ter mais poder de direção do movimento operário, porque tinha o sindicato. Isso facilitou muito, né? A oposição sindical não conseguiu conquistar o sindicato, né? Isso prejudicou muito o seu trabalho, prejudicou muito sua capacidade de intervenção no principal momento do ascenso operário. Porque em 1978, 79 e 80, eram centenas de milhares à rua. Eram mais operários nas ruas do que dirigentes capazes de dirigir aquele processo. E do que projetos que pudessem ser plasmados naquele movimento. Essa é uma coisa importante, né? E o que acontece? São duas direções
dois veios do movimento operário, duas grandes vertentes do movimento operário sindical. Uma que vem do eixo Osasco-São Paulo, e cresce em grande medida pelas oposições sindicais em São Paulo, né, e depois virou MONSP a partir de 83 e tal. E um outro veio que vem do ABC Paulista, né, que acaba sendo protagonizado e dirigido pelo sindicato metalúrgicos de São Bernardo. Mas lembrando que o sindicato metalúrgico de São Bernardo não foi um sindicato que se construiu na luta, na porta de fábrica. Inclusive, o próprio Lula, ele fala isso, tem discursos dele nesse livro, Lula, Entrevistas e Discursos, ele mesmo coloca. A partir de 78 é que começou-se a ir para a porta das fábricas. Até então, o que fazia o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, desde a sua fundação até o 1978? Era um sindicato que se baseava na luta institucional. Então, tinha uma pauta operária, com algumas demandas, encaminhava via advogados, né, para a Regional do Trabalho, para que fosse pautada, debatida e negociada. Isso que? Sem pensar em nenhum momento de colocar operários nas ruas diretamente. Uma coisa que muda esse fator, esse equilíbrio judicial, de luta judicializada pelo sindicato, foi a campanha pela reposição dos 34,1% em 1977. Essa campanha, apesar assim, com o esgotamento do golpe em 73, né, esgotamento do crescimento econômico da ditadura militar, que esbarrou no aspecto do esgotamento internacional, começou a explodir mais lutas no Brasil. A própria burguesia, a partir de 73, começou a ter divisões, né? Aí ia ter atritos com a forma de direção da ditadura militar. A própria ditadura militar passou a não conseguir dirigir o capitalismo brasileiro, ser a testa de ferro do capitalismo brasileiro, que a burguesia ela tinha um delegado, as Forças Armadas eram delegados, uma instituição delegada pela própria burguesia brasileira, articulado com a burguesia internacional. A partir de 73, a ditadura militar não consegue executar uma administração que satisfaça os principais núcleos da burguesia nacional e internacional. Isso gera rachas, né? E, dentro disso, o movimento operário começa a se despontar com mais força a partir de 73. Aquela fase de resistência entre a fábrica, o trabalho de formiguinha, que muitos operários fizeram, como o Paulo Skomov mesmo foi um deles, muitos trabalhadores fizeram, de diversos setores, começou a eclodir com maior dimensão a partir de 73. Em 77, na campanha pela reposição, eclode uma série de outros movimentos. E depois disso, com Gilson Menezes, em 78, explode na Scania. Explode na Scania, depois explode na Ford, depois explode na Volkswagen, né? A Volkswagen não conseguiu fazer uma greve de todos os operários, né, por sessão. Maior fábrica do ABC, mais importante, bastião do sindicato do ABC. Tá? E esse processo, o sindicato do ABC, ele é um protagonista importante desse processo, né? E dentro disso tem essa divisão. Essa divisão foi importante porque depois da greve de 80, que foi... Só tentando achar um livro. Deixei separado aqui do meu lado. Tem um livrinho que conta sobre a greve de 80, é esse do Ottaviani. O Ottaviani é um cara ligado ao PC também, ele tem problemas de interpretação em alguns lugares, tal. Nesse aqui é um bom livro sobre a greve de 80, que foi uma greve que foi derrotada, a mais longa, a mais resistente, mas que acabou sendo derrotada. Inclusive, uma das análises é que essa greve ela foi além do limite, porque capturou em 79. Para tentar recuperar da capitulação de 79, né, que era assim entendido por uma grande parte dos operários naquele momento, inclusive aqueles que abandonaram a Assembleia e esvaziaram a Assembleia. Para recuperar isso, uma tensão que se criou, uma pressão foi de fazer uma greve que durasse mais tempo e que se esgotasse até os últimos elementos da greve, né? Esse é um papel importante. Mas, a partir daí, um elemento que, a partir da greve de 80, eu já encerro, a partir da derrota da greve de 80, um elemento que aconteceu foi
é que o movimento operário de São Bernardo do Campo, né, simbolizado pelo ABC, pelo sindicato do ABC, acabou marchando para outras lutas, né? Aconteceu uma divisão por conta da questão das lutas pelas diretas já, né? A partir da fundação do PT e tudo mais, o movimento de massas, ele deixou de ter, a partir de 83, 84, ele deixou de ter a centralidade nas bases operárias e passou a ter uma centralidade nos grandes comícios, né, nos grandes atos de rua, independente da organização fabril. Então, a partir de 83, 84, você tem dessa última greve geral, o que acontece é que passa a ter um movimento que vai abandonando a centralidade na fábrica, da auto-organização das greves operárias. Uma série de fatores explica isso, está na base da explicação disso, né? Um outro elemento também, que é a própria oposição sindical, embora ela tivesse enraizado em comissões, tivesse conseguido comissões ao longo da década de 70 inteira, na verdade, ela teve dificuldade de se articular na fundação do PT, por exemplo. Ela teve dificuldade de se articular com um projeto próprio dentro da própria CUT. Por exemplo, os militantes todos da oposição entraram no PT, na fundação do PT. Era correto entrar no PT. O PT era um partido de unificação operária. Muito além, muito mais à esquerda do que o PCB, os stalinistas do PCB e do PCdoB poderiam oferecer naquele momento. Embora o PT também tenha influência de vários quadros do PCB. De qualquer forma, o PT era um partido muito além daquelas capacidades, né, daqueles programas anteriores que tinham tido de partido. E ainda conseguiu congregar dentro de si, né, as massas operárias e de diversos outros setores, trabalhadores agrícolas, bancários, professores. Então, toda a força de esquerda, toda a força militante, todos os marxistas daquele momento, o programa correto era entrar no PT. E o PT foi importantíssimo nessa unificação da classe operária de criar um programa básico. É uma coisa que o Mauro falou, a questão do programa para Brasil, do Brasil profundo, né? O PT, nessa fase inicial, ele consegue congregar toda essa reflexão e criar um programa nacional, um projeto de Brasil, uma coisa que a esquerda hoje abandonou. Hoje não, faz umas décadas aí, desde o final da década de 80, né? A década de 90, a década de 2000, foi a primeira década de 2000 e a segunda, para a esquerda, mostrou-se como a esquerda foi se distanciando de qualquer perspectiva de programa para a classe trabalhadora, de programa nacional, ou de programa para o país, né? Então, esse aspecto mostra uma coisa, uma inconsistência da centralidade operária dentro do PT, que vai se perdendo ao longo dos 80, né, no final dos 80, mas que tem a mudança, a chave da mudança mesmo do PT, como uma grande parte dos operários falam, foi mesmo a partir de 94. Mas em 89 tinha umas mudanças, né? Já tinha um processo e tal. Mas a grande ruptura é 94, né? Mas voltando lá no começo, lá nos 80, a oposição, que tinham quadros também muito importantes, muito desenvolvidos na luta operária, tinha o programa das comissões de fábrica, também entrou no PT e ao longo dos 80 ficou no PT sem conseguir se organizar como bloco para organizar uma pressão à esquerda. Entrou um grande massa de militantes de São Paulo no PT, às vezes mais à esquerda que os autênticos, né, do ABC, né, com um programa mais claro, mas sem formar um bloco. A militância entrou dispersa dentro do PT e acabou, né, não tendo poder de pressão, nem dentro do PT diretamente, e mesmo nem dentro da CUT. Embora a oposição construiu núcleos aqui zonais, né? Núcleos zonais em São Paulo. Mas dentro da CUT mesmo conseguiu um grande bloco que conseguisse alterar, não conseguiu criar um grande bloco que fosse capaz de alternar a direção, né, do PT depois da segunda metade dos 80. E, na verdade, começou a ter uma reorientação no final dos anos 80 do que deveria ser o PC, ou do que deveria ser o PT. Naturalmente, a derrubada do Muro de Berlim,
em 89, a restauração da União Soviética, em 92, esse período de 89 a 92, acabou gerando uma reorganização da esquerda em nível mundial, né? Que passou, então, a optar por ser a pata esquerda do capitalismo, ou de ser um grupo, uma força auxiliar de gestores do capital. E o PT, uma ala gigantesca foi para esse processo, né? Uma pequena ala continua à esquerda, continua querendo um partido operário, continua querendo um partido da transformação, um partido da revolução. O PT, durante décadas, manteve dentro de si importantes núcleos operários organizados de trabalhadores que não desistiram. Até o dia da sua morte, muitos desses trabalhadores combativos que enfrentaram a ditadura em 68, na década de 70 e na primeira parte dos 80 já morreram, né, infelizmente, mas morreram morreram dando combate radical, firme, né, para que o Partido dos Trabalhadores se mantivesse com a hegemonia operária, construísse um programa para o Brasil profundo, como o Scalmab colocou, um programa nacional, um programa para o Brasil, né? A esquerda toda tem um debate sobre isso, o PC tinha um debate sobre isso, Caio Prado Júnior tinha um debate sobre isso, né? Sobre um programa para o Brasil e tudo mais. O PT também fez parte desse processo, mas acabou se distanciando e optando por uma via de convivência. Primeiro isso, né? O sindicato da ABC, ele ocupou essa posição entre um operariado radicalizado, uma massa gigantesca, né? E as próprias necessidades de transição da ditadura militar. Então ficou ali naquele intermédio, né? Não sendo uma ala radical para a derrubada da ditadura, né? E também não sendo uma ala que se confundisse com o Joaquinzão, ou com o próprio PC, que estava fazendo tudo que a burguesia quisesse, entendendo a burguesia, tentando achar uma burguesia nacional revolucionária, né? E nessa oposição dominada, nessa oposição dócil à ditadura e à burguesia, como está marcada na história do PC, né? O PT surge com um processo diferente, mas ainda assim não com um projeto de revolução socialista, né? O PT foi um partido da rebeldia operária. Eu acho que o tema da mesa ele acaba refletindo isso, que o ascenso de 78, 79, 80, mas as greves no começo dos 80 também, reflete isso. Uma rebeldia operária, uma massa gigantesca. O PT acabou incorporando e dando uma liga e organizando um pouco dessa luta durante anos, né? Mas no final acabou optando pelo velho projeto, né, do capitalismo associado, né? E é isso, na verdade, que eu tive que falar.